Glória a Jesus. Agora, pedimos a toda a mocidade que nos suporte um pouquinho. O Senhor dará algum esclarecimento. Peço aos servos de Deus, venham aqui os irmãos, o Milton, os outros servos. Irmãos, as reuniões para a mocidade que Deus sempre tem preparado, sempre tem havido um espaço para algum aconselhamento, para alguma instrução, pois essa é a finalidade da reunião. Tem a palavra que nos conforta, nos consola, nos anima. Tem também, na medida que o Senhor dá aos seus servos, de serem transmitidos os conselhos que certamente irão guardar. Lá na frente poderão necessitar de utilizá-los. Mas aqui, irmãos, nós temos tido algumas consultas ou dúvidas que muitos jovens têm manifestado, e também pela evolução e a facilidade da comunicação que temos hoje, tornou-se assim, muito rápida as informações, de modo que o que é bom, temos a vantagem de chegar logo ao destino, mas o que não é bom também chega. Então nós temos o dever de ajudar a mocidade, esclarecendo aquilo que for necessário, para que o Senhor dê graça de todos nós juntos podermos alcançar o objetivo que é a vida eterna. Nós temos tido algumas perguntas, já isso de muitos anos vem assim. Também não são só jovens, muitos irmãos têm sempre alguma questão sobre predestinação. Essa palavra predestinação, ela somente aparece no Novo Testamento. Destinação e predestinação aparece somente depois do Evangelho da graça do Filho de Deus, quando fala então do destino do povo escolhido por Deus. Então nós vamos falar alguma coisa que o Senhor deu graça de considerar. Predestinação no Novo Testamento é o destino prévio ou antecipado da salvação. Somente no Novo Testamento aparece esse termo predestinação, que diz respeito à salvação do homem. Ela é definida exclusivamente por Deus. É a Deus que pertence a predestinação. A primeira fase da salvação da humanidade está na eleição de Deus. Sabemos que eleição é escolha. Os que são predestinados à salvação são eleitos e chamados para seguirem através do caminho que é Cristo. Em Tessalonicenses 1, capítulo 1, verso 4, diz a palavra: a vossa eleição é de Deus. Em Gálatas capítulo 4, verso 5, diz assim: recebemos a adoção de filhos. É tudo aquilo que Deus fez para conosco. O processo da salvação do homem está escrito em Romanos 8, verso 29, que diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isto aqui é a predestinação de Deus para o homem. O que depende de Deus? As obras de Deus para a salvação do homem, manifestação do seu amor para com o homem, e consiste então no conhecimento prévio, quer dizer, Deus nos conheceu antecipadamente da nossa existência, e a predestinação e a eleição. Depois veio o chamamento e a justificação. São as fases
que Deus projetou para o retorno do homem junto dele. Agora, o que depende do homem? Do homem depende crer na palavra de Deus e obedecer ao seu chamamento, que é o que nós fizemos. Ser batizado e seguir os seus mandamentos. E a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a pessoa foi predestinada, foi chamada. Pode crer ou pode não crer. Quem creu deve ser fiel a Deus e obedecer a sua palavra, confessando os seus erros para alcançar o perdão e a justificação, que é a fase que vivemos hoje. Por isso disse Jesus: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Agora vem então um aspecto da vida do ser humano que equivocadamente muitos usam, que é o livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. O livre-arbítrio é atributo dado por Deus aos homens, por isso que o homem é racional. Quanto à salvação do homem, mesmo sendo predestinado e eleito, contudo, a sua salvação depende da sua escolha e aceitação, o que muitos não aceitam. Então, os irmãos vejam que o livre-arbítrio, as pessoas, que é a condição de escolher o que desejam, então lhe é manifesta a salvação por eleição de Deus, mas nem todos aceitam. Se a pessoa que é predestinada, escolhida e eleita, escolher a salvação e crer em Jesus pela fé, e ser fiel à sua palavra, guardando seus mandamentos e cumprir todas as ordens de Deus por sua palavra, então será salvo. Então existe condição. Se escolher não crer em Jesus como Filho de Deus, viver em dissoluções, pecados e todas as maldades, cometendo iniquidade, a sua escolha resultará na condenação ao sofrimento eterno. Os que antes de sua existência foram conhecidos por Deus, não eram pecadores. Isto é, quando Deus nos conheceu, antes da nossa existência, nós não tínhamos pecado, nem tampouco existíamos. Nascendo, porém, no mundo, nasceram pecadores e, havendo crido no Senhor Jesus e aceitado a graça para a sua salvação, sendo fiéis, então serão salvos. Porém, os que creram e tornaram-se conhecidos do Senhor Jesus, mas não foram fiéis, voltando ao pecado, deixaram o conhecimento da graça do Filho de Deus. Então naquele dia o Senhor Jesus dirá abertamente a estes: nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Então, a salvação é pela predestinação de Deus, porém depende de nossa aceitação. Entenderam, irmãos? Por que fazer este esclarecimento? Porque tem corrido entre muitos jovens, e a Irmandade também, de que uma vez sendo predestinado para a vida eterna, então prevalece a predestinação de Deus, prevalece a eleição de Deus. Mas mesmo nessa vida terrena, uma pessoa é eleita a um determinado cargo. Mesmo sendo eleita, ela pode renunciar, desistir. Não é porque foi eleita que a pessoa é obrigada agora a aceitar o cargo. A própria Constituição lhe dá o direito de aceitar ou não. Espiritualmente, o fato de sermos predestinados e sermos também eleitos por Deus, isso foi o trabalho que Deus fez. Agora é a nossa vez. Fazemos o nosso trabalho, aceitarmos a predestinação e a eleição de Deus e cumprir o nosso viver em fidelidade. E jamais pensar
que tendo então o livre-arbítrio, que é a livre escolha, escolhemos se somos fiéis ou não, porque de qualquer forma eu já sou predestinado. Isso é um grande engano. Quem pensa isso não entendeu a graça, porque se fosse assim, o Senhor Jesus não precisaria ter sofrido por nós e levado a nossa culpa. Já estávamos predestinados. Por que Ele foi levar sobre si a nossa culpa, a nossa condenação e os nossos pecados até a morte? Porque já estávamos predestinados. Mas a nossa predestinação, irmãos, é para voltar. E para voltar tem que ser por um caminho, que é Jesus Cristo. E caminhar nesse caminho precisa usar a fidelidade para que se cumpra em nós. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então não haja no meio da mocidade isto de cometer iniquidades, aceitar as proposituras do mundo e descansar porque é predestinada a pessoa. Não. Predestinação está conosco até agora. E ela pode se perder quando nós sairmos do caminho. Então eu estava predestinado para chegar no interior de São Paulo, pela Castelo Branco, por exemplo. Aí eu peguei a Dutra. Eu estou viajando também, só que nunca vou chegar no destino que eu chegaria pela Castelo Branco. Não é assim? Espiritualmente não é diferente. Quem aceitou a proposta de Deus, a predestinação e a sua eleição, eleitos nós somos de Deus. Agora, irmãos, é não rejeitar a eleição e a proposta dele, é seguirmos fiéis. Mas então, nós vamos ler aqui também, pedimos paciência à mocidade, um conselho sobre a concupiscência da carne, que é necessário conhecer o risco que nós vivemos, ou com que nós convivemos neste mundo. A concupiscência da carne, ela é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de anseio exagerado pelos prazeres sensuais da carne, que são a incontinência, volúpia, lascívia, luxúria e cobiça. Também derivam desses males, o adultério, a prostituição e a fornicação. São males que, junto com a concupiscência, produzem o pecado na vida da pessoa. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas leva a pessoa ao total afastamento de Deus. Que o pecado leve à morte, contudo, vindo à luz e ao conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. Porque Deus não aceita o pecado, mas Deus ama o pecador, aquele que se arrepende. A recomendação da palavra é para não pecar, pois diz a palavra em 1 João capítulo 2, verso 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Disse Jesus aos discípulos: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Conclui-se, portanto, que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do poder do pecado e da morte. Por isso que nós fazemos questão sempre de transmitir conselhos e ensinamentos com o objetivo de instruir para que se libertem deste grande mal, que é cumprir a concupiscência da carne. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, porque pode ocorrer a prática do pecado, não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, ainda que movidos pela concupiscência. Então, os pensamentos que nascem na mente da pessoa não são pecados.
O que a palavra reprova é alimentar estes sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus. Então, maus pensamentos, eles aparecem na mente do ser humano, só que nós devemos administrar estes pensamentos e não alimentá-los, porque quando nós aceitamos o mau pensamento e, ao invés de administrarmos, ou seja, rejeitarmos, nós alimentamos com mais sentimentos, então eles podem nos fazer cumprir a concupiscência, que é a iniquidade e, portanto, o pecado. Como acontece então o pecado? A concupiscência da carne pode ser potencializada quando alimentamos sentimentos maus e perversos, através de pensamentos viciosos que a palavra condena, tais como o ódio, a vingança, a traição e tantos outros males, que são atos corporais e sentimentais, indecorosos e imorais, orientados pela mente humana. Quando nós, tendo estes maus pensamentos, ao invés de rejeitarmos, aceitamos, então pode acontecer o pecado. Agora vamos ver as fontes que alimentam essa concupiscência carnal, que é bom saber por onde é que nós potencializamos isso em nós. São diversas as fontes por onde se alimenta a concupiscência, tais como audiovisuais, por todos os meios de comunicação, pela frequência em locais onde predomina a corrupção moral, por leituras de livros de caráter malicioso, perverso e pernicioso, por convívio com pessoas que fazem parte da vida desregradas em todos os aspectos, tais como moral, lascivo, entorpecentes e alcoolismo. Frequentar esses locais, conviver com essas pessoas, relacionar-se com elas, mesmo através dos meios de comunicação, alimenta o poder da concupiscência e leva a pessoa a não resistir à tentação, cometendo o pecado. Só um instantinho. Lembra do hino que nós cantamos até agora? 467, ou melhor, alguns instantes. 467. Vamos combater e pela fé vencer o tentador que nos quer para o mal levar. Sigamos o Senhor com todo o fervor, só nele tem armas que nos fazem triunfar. Bendito seja o Senhor. Convivemos intensamente com a inversão de valores na sociedade, o que ocorre constantemente. Os valores morais da família, do direito da criança e do adolescente são invertidos pela sociedade que busca incessantemente novidades, que geralmente deturpam a orientação preconizada pela palavra de Deus. Nós somos testemunhas de que isso ocorre constantemente. Cada hora temos uma informação, e via de regra, elas são contra os preceitos deixados pela palavra de Deus. Observar as mutações dos costumes impostos pelo mundo atual, que mesmo sendo lícitos, nem sempre são convenientes, pois podem manifestar desconhecimento e ignorância dos preceitos dados pela palavra de Deus. Há nas cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses 4, verso 8, recomendação para que eles guardassem os seus corações e pensamentos somente o que era verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, havendo alguma virtude ou louvor, nisso pensassem. Essa recomendação era um antídoto para a concupiscência, pois a pessoa, deixando de meditar nas coisas do pecado, enfraquecia os ímpetos da carne e fortalecia o espírito, tendo condição de se manterem em paz com Deus.
vem agora um pecado que ele tem se multiplicado no mundo, e lamentamos que também começam a acontecer no meio, entre muitos irmãos. O pecado da fornicação. O pecado da fornicação é a conjunção carnal cometido fora do casamento, quando a pessoa é solteira, viúva ou divorciada, não havendo laço matrimonial, isto é, não havendo a união entre uma mulher e um homem. Ser tentado não é pecado, porém a pessoa que pratica esse pecado conscientemente, que é a fornicação, torna-se sujeita ao juízo de Deus. Se houver, além desse pecado, práticas de sodomia, quais sejam homem com homem, mulher com mulher, ou a inversão do uso natural da mulher, além do pecado da fornicação, a palavra de Deus não somente condena, como também expõe ao abandono os que tais atos praticam. Quanto aos que cometem esses males, disse o Senhor Jesus em Mateus 7, verso 23: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto aqui, irmãos, é um esclarecimento que não é fácil, ou melhor, nunca tivemos uma predisposição para falar tão abertamente. Mas como consta na Escritura, temos embasamento escritural para dizer isso, apresentamos aqui a nossa mocidade. Guardai-vos destas práticas pecaminosas, porque quem isto pratica, aparta-se do Senhor Jesus. Isto é pecado. Se alguém acha, não, mas não tem importância, não tem importância para aquele que não está na graça. Quem está na graça tem suma importância, porque os que estes males cometem, irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Romanos, deixou muito bem explícito que os que estes males cometem, Deus os entregará aos seus próprios, ao seu futuro maligno, que esses não herdarão o reino dos céus. Então deixamos aqui isto para um bom esclarecimento, para que ninguém caia neste pecado. Quando sentirem-se tentado, não é pecado ser tentado. Pecado é cumprir a tentação. Recorram ao Senhor Jesus, chamem pelo sangue de Jesus. Ele limpará as vossas mentes e vos dará boa meditação daquilo que é sagrado. Consequência do pecado. A consumação do pecado gera morte. Em Romanos 6, verso 1 e 2, disse o apóstolo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E mais, no verso 12 disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Aqui é muito claro, irmãos. Em Hebreus 10, 26, 27 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, é dever nosso resistir às paixões carnais, evitando cultivar em nossos sentimentos o mal. Porém, como somos agora mortos para o mundo, meditemos na lei do Senhor de dia e de noite. Como abster das práticas pecaminosas? No Evangelho de João 17, versos 14 e 15, disse Jesus aos seus discípulos, isso na sua oração a Deus: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo,
como assim eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quando o Senhor Jesus declarou ao Pai que havia lhes dado a sua palavra e o mundo os aborreceu, entendemos que o aborrecimento do mundo ocorreu porque eles receberam a palavra de Deus. Então nós concluímos que quem recebe a palavra de Deus é livre do pecado. Assim, a instrução e aconselhamento à irmandade e à nossa mocidade tem somente o caráter de orientar a todos quantos desejam se salvar da perdição eterna. Pois o dever nosso do ministério é orientar e mostrar o caminho que devem seguir para a sua salvação. Estes são os conselhos que o Senhor deu graça de serem escritos. Guardemos, mocidade, porque isto aqui tudo é revelação de Deus. Muitos podem dizer, mas tudo isso está escrito. De fato, está escrito na palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo também dizia, não me envergonhe de vos escrever a mesma coisa, e é segurança para todos. De modo que a nossa segurança, irmãos, nesta graça vem pela nossa alerta, a nossa orientação e a nossa humildade em receber e por arbitrar, por escolher a salvação. Vós que ouvis a palavra de Deus, vós que estáis agora ouvindo este conselho, queira Deus que todos tenhamos escolhido o caminho para o retorno, que é a vida eterna com glória nos céus. Mas por isso precisamos orar sem cessar, buscar sempre que Deus nos guarde, cuidado nos vossos namoros, como um namoro cristão, sem se espelhar no mundo, porque o mundo não tem isto que nós ouvimos aqui agora, tem o desconhecimento, mas nós temos. A luz de Cristo está sobre a nossa cabeça e não pode ser apagada pelos nossos atos. E também entendamos uma coisa, que tudo que se semeia, se colhe. Aquilo que nós semeamos agora, na mocidade, os irmãos, as moças, os moços, isto aí vão colher. E o futuro não tem tempo determinado, o futuro é sempre daqui a algum tempo. De modo que para a vossa vida futura, quando Deus preparar união matrimonial, que sejam revestidos das virtudes de Deus, para que seja uma vida abençoada pelo Senhor. Já tínhamos há anos falado nas reuniões, algumas vezes, que é necessário que o moço e a moça, quando vão unir-se em matrimônio, levem o que vão utilizar na nova vida a dois, não é isso? Tanto em termos de utensílios, como os bens para uma casa, para poderem viver, tudo que é necessário para uma vida a dois, vão ter que levar. Mas nós temos uma recomendação que é como se for um enxoval, para que levem também, que podem montar a casa, ter todos os aparelhos eletrodomésticos, os móveis, tudo de conformidade com o nível que cada um tem. E olhando, pode até dizer, está aqui a nossa casa, temos tudo para levar a nossa vida a dois. Agora só falta casar e vivemos a nossa vida. Mas não é só isso aí não. Existe, irmãos, uma necessidade premente que ambos precisam levar como um enxoval, que são as virtudes de Deus que vão nutrir a vida matrimonial. Sem ela, tudo que tiver de bom dentro de um lar não será suficiente, porque aquilo valerá somente nos primeiros dias. Quando forem manifestas, porque as qualidades se manifestam no namoro e no noivado, os defeitos geralmente ficam guardados para depois. E quando casam, aí já não tem mais como, os defeitos vão aparecer. E não há perfeito, nem moço perfeito e nem moça perfeita. Então o que deve haver entre os dois? Uma preparação de conhecer
e suportar os defeitos do seu par, os defeitos dele e os defeitos dela, porque as qualidades já se tem conhecimento, e os defeitos agora nós vamos ter que administrar. Administrar defeito entre pessoas, o apóstolo Paulo fez uma explanação santa que jamais alguém disse diferente. É a caridade fraternal. Ter caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, não se porta com indecência. E outras qualidades mais estão contidas na caridade fraternal. Havendo esta virtude no casal, aparece o defeito no marido, mas a mulher tem caridade, ela suplanta, ela suporta, ela sofre. Se for o inverso, ele suplanta, ele sofre. Se ambos tiverem paciência, melhor ainda. Então nós temos 4 coisas necessárias para vocês buscarem e não esquecer de levar: caridade fraternal, humildade, paciência e temor de Deus. Se levarem isso aí, vocês vão viver quantos anos viverem, suportando-se um ao outro, apesar dos defeitos. Tem hora que o defeito excede o limite, mas aí vocês recorrem ao estoque que vocês tiverem guardado de amor, respeito, honra mútua. Isso aí faz com que o casamento seja para sempre e só a morte venha a separar. Caso contrário, ele não vai longe. Mas se houver estes sentimentos, vocês vão ficar até quando o Senhor vier, que não sabemos quando, mas se Ele não vier coletivamente, mas vier individualmente, quando estiverem bem idosos, estarão lá unidos ainda, amando-se mutuamente, respeitando-se, suportando-se e não vivendo um sem o outro. Este é o conselho que deixamos para todos vós. Deus seja louvado. Amém. Tem mais alguma coisa, irmão Eliel, para falar? Mais algum conselho, irmãos? Vem, irmão. Vem. Um minuto. Deve ter alguma coisa aí que vocês não querem falar, vem aqui. Outros servos de Deus. Feliz por estar juntos com esta querida mocidade, porque apesar de tudo isso que a gente sabe que acontece no mundo e até também entre os nossos, mas não podemos negar, nós temos uma mocidade santa. Tem coisas que acontecem com os jovens por esse mundo, irmãos, que nos faz glorificar a Deus, que nós ficamos pensando, meu Deus, só pode ser o Senhor. E que sejam vós todos participantes das bênçãos que o Senhor tem que derramar. Sabem por quê? Porque o mundo, ele está manifestando a essência do pecado por todos os meios de transmissão que ele tem. E o Senhor Deus, Ele tem também, com certeza, virtudes, qualidades, como cantamos deste hino há pouco, mistérios celestiais. Será que Deus não tem coisa misteriosa para revelar para vós? Quem sabe até nesta tarde? Nós estamos aqui, mas deve haver muitos milhares reunidos por esse mundo afora, também participando. Alguns assistindo, outros participando desta reunião. Que Deus dê graça, que nós possamos carregar conosco alguma novidade dos céus, porque novidade do mundo, amanhã, segunda-feira, é só vocês abrirem a internet, vocês vão ver quanta coisa nova que já surgiram por aí. Mas se vocês dobrarem o joelho e puserem em comunhão, vão ver quanta novidade de Deus podem ser manifestas em vossos corações. Agora vamos aguardar em comunhão a revelação da Santa Palavra de Deus.
Deus seja louvado.